A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero meditar com vocês aqui uns 10 a 15 minutos nas Sagradas Escrituras a respeito de uma passagem que Deus tem colocado dentro do meu coração. É o capítulo 11 do Evangelho de João. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou seus pés com seus cabelos. Meus amados em Cristo, é uma passagem bíblica da qual descreve que Jesus, ele tinha 3 grandes amigos nos dias em que ele manifesta-se a sua glória, começa a realizar diante dos olhos dos israelitas as maravilhas e as grandezas de Deus. É interessante este texto, porque este texto ele vai narrar um dos maiores milagres já acontecido nas Sagradas Escrituras. E vai mostrar também a fé desta família. Haja visto que os evangelhos anteriores ao Evangelho de João, os evangelhos sinópticos, que é o Mateus, Marcos, Lucas, em um deles narra de que Jesus, todas as vezes que ele passava por essa aldeia, ele sempre fazia-se presente na casa desses 3 irmãos. E por ocasião dessa situação, Jesus estava em um determinado local. E as Sagradas Escrituras diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E a Bíblia continua: e ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Nós entendemos aqui a fé dessas 2 irmãs. Conhecendo ela como Jesus praticara grandes milagres, milagres esse em Caná da Galileia, milagres esse através da vida de Jairo, milagres através daquela mulher que sofria de 12 anos de fluxo de sangue, milagre esses do cego de Jericó. Em inúmeras passagens, em decorrente daquilo que Deus queria demonstrar através do seu Filho, Jesus ele começa a colocar em prática tudo aquilo que pela qual Deus queria que o seu nome fosse manifesto entre o povo dele. E é interessante que a fé dessas 2 irmãs é tão grande que, estando Lázaro enfermo, elas mandam um recado a Jesus. E o recado delas a Jesus foi o seguinte: diz para Jesus assim: está enfermo aquele a quem tu amas. Talvez você na sua caminhada também já aprove a Deus através da sua vida fazer essa oração. Oração essa de que quando nós chegamos no limite daquilo que nós chamamos no mundo físico, o limite nosso de acreditarmos de que um milagre pode ocorrer em uma devida situação, ela é posta à prova. Então essas 2 irmãs, vendo a enfermidade e a forma com que a enfermidade havia se agravado na vida de Lázaro, seu irmão, ela vai chamar um dos seus criados e vai falar: vai até Jesus e dize a ele que aquele a quem tu amas está enfermo. Simplesmente você dizer isso para ele, ele já vai saber de quem nós estamos falando. E a Bíblia nos diz então que ao receber a notícia, Jesus ele vai dizer assim:
esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E ele vai continuar dizendo assim, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu entendo de que existe alguns tipos de enfermidade que assola o nosso corpo físico, que é através do corpo nosso físico que está expondo algum tipo de enfermidade. Mas existe também enfermidades essas espirituais, que muitas vezes as pessoas são acometidas de algo por prática de algumas coisas que elas fazem em prol do reino de Deus. E por fazerem a obra de Deus tão afinco, elas acabam tendo um levante. E esses levantes, muitas vezes, a pessoa é ferido na sua própria carne, no seu próprio corpo físico. Porém, diz as Sagradas Escrituras de que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Nós não precisamos ver para acreditar de que Jesus ele vai realizar o milagre na vida de alguém. Mas se acreditarmos pela fé e cremos que a Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, você estará entrando num caminho mais excelente. Caminho esse de acreditar de que o milagre de Deus ele vai acontecer através da sua vida, na vida de alguém. Pode ser que você esteja intercedendo pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos, por algum parente querido ou até mesmo por algum irmão ou irmã que você tem bastante afeição. Nós vemos aqui o contato de duas irmãs, Marta e Maria, vendo a enfermidade do seu irmão, elas sabem de que os médicos ali eles não teriam a possibilidade de entrar com providência na cura de Lázaro. Pelo que elas entendem e sabem de que o dono da cura era aquele que constantemente pousava em sua casa e que as enfermidades não resistiam quando Jesus estava presente. Nem as enfermidades físicas e muito menos as enfermidades espirituais. Demônios eram expelidos diariamente, as enfermidades eram curadas diariamente. Jesus ele restaurava as vidas naqueles dias. Pelo que sabendo então daquilo que Jesus podia fazer em prol da vida do seu irmão, ela manda ali mensageiros. E a Bíblia diz então que ora, amava Jesus, Marta, a sua irmã, Lázaro. E a Bíblia continua, quanto pois soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, porque eu tenho uma lição para que vocês possam colocar em prática. Porque alguns de vocês, os meus discípulos, não muito dias depois daquela época que Jesus estava fazendo esses milagres, Jesus, lá do alto céu, presenciaria eles realizando também este milagre. Até que os discípulos vão dizer para ele, olha, eles queriam te apedrejar lá, mestre, mas você quer voltar para lá agora? Aí Jesus vai dar uma lição a respeito do dia e da noite. E a Bíblia diz então assim para eles, nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, mas vou despertá-lo. 2 dias depois de receber a notícia da enfermidade de Lázaro, agora Lázaro já estava morto. Pelo que Jesus ele vai dizer que a morte é um sono. E quando Jesus ele usa da palavra que ele está dormindo e que ele iria despertá-lo do sono, aqui é um eufemismo.
Era uma prática usada para que as pessoas que ouvissem a palavra não pudessem ficar de todo chocado. Porque Jesus ele poderia dizer para eles: olha, Lázaro morreu, Lázaro está enterrado. Vamos lá, que eu vou despertá-lo. Mas as Sagradas Escrituras diz que Jesus ele vai usar desse eufemismo, dizendo para ele: olha, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Pelo que os discípulos disseram: olha, se ele está dormindo, então ele está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono que nós temos todos os dias à noite, algumas pessoas pelo decorrer do dia. Mas Jesus estava falando claramente que era a morte. Havia ceifado a vida do seu amigo Lázaro. Então a Bíblia diz assim, que Jesus então, ela distanciava 15 estádios perto de Jerusalém. E muitos judeus ali tinham ido com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. E como havia uma grande multidão, Deus ele vai usar do seu filho para mostrar o quão grande era o seu ministério terreno. E a Bíblia então diz assim, que Jesus chegando aonde eles estão ali, a Bíblia diz assim: e disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declara-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus ele vira para a nossa irmã Marta e fala para ela: olha, Marta, tenho visto que o seu coração está cheio de fé, porque aquilo que tu tem declarado não a sua mente, mas isso que está saindo da tua boca é o que o meu Pai usa através do Espírito Santo para que o nome de Jesus, o meu nome, possa ser glorificado. Então diz a palavra que Jesus ele vai dizer para ela: olha, não te incomodes, porque o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela vai dizer, porque ela conhecia os estudos que Jesus dava a respeito da morte. Ela vai dizer assim: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas Jesus olha para ela e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crê tu nisto? Jesus ele declara para Marta naquele instante de que o poder da vida e da morte estava com ele. E de que quando uma pessoa parte desta terra, quando a morte é ceifada, quando a morte ceifa a vida de alguém, essa pessoa, ela não morre eternamente. Se ela tem a pessoa de Jesus consigo, a Bíblia diz que Jesus, agora sim no último dia, ele há de ressuscitá-los. Por isso que diz o autor, o apóstolo Paulo, aos irmãos em Tessalonicenses: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem. Porque se cremos que Cristo ressuscitou, ele também há de trazer aqueles que estão na sepultura vivos. E no abrir e piscar de olhos, quando a última trombeta tocar, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, ela diz: sim. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e o mestre está te chamando, Maria. E ela, ouvindo, levantou-se depressa e foi ter com Jesus. E a Bíblia diz então que os judeus que estavam com Maria na sua casa o consolavam. Vendo ela levantar-se depressa sair, seguiram-na, porque eles acreditavam que ela ia no túmulo de Lázaro para chorar. Mas a Bíblia diz então que ela não vai no túmulo, porque o túmulo, depois de alguns dias, o que pode sair de um túmulo pela lógica humana é o fécto, é o cheiro da morte. Só que ela foi atrás do bom perfume que era Cristo Jesus, a rosa de Saron. Ela foi direto a Jesus. E quando ela chega no lugar onde que Jesus estava, ela lança os seus pés. E vai dizer assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e os judeus que estavam com ela, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus, ele comove. O Espírito de Jesus se comove, se agita dentro dele. E todas as vezes que Cristo vê você chorando, clamando pela vida de alguém, eu quero te dizer que o Espírito de Cristo se comove pelo ato de você estar intercedendo por alguém. Essa pessoa pode muitas vezes não estar morta dentro de um cemitério, mas a vida que o mesmo leva é vida de morte. E Jesus, então, conhecendo a situação, a Bíblia diz assim que ele se comove e ele vai perguntar: onde que vocês o sepultaram? E a Bíblia diz que Jesus, ele chora neste momento. As lágrimas nos olhos de Jesus por saber que Marta, Maria, alguns judeus que estavam com eles estavam estarrecidos devido à morte haver ceifado a vida de Lázaro. A última esperança estava diante deles. E quando Jesus observa a tristeza, o luto, o choro das irmãs, Jesus, ele se comove dentro de si ao passo do seu espírito se mover, ao passo de lágrimas caírem nos olhos de Jesus. E você sabia que isso acontece até nos dias de hoje? Quando Jesus te vê dobrando os joelhos, a interceder por alguém da tua casa, da sua família, pelo teu amigo, por alguém, qualquer pessoa que seja, ainda cai lágrimas dos olhos de Jesus. Porém, Jesus disse assim: eles levam Jesus até o sepulcro e Jesus vai dizer assim: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, diz: já cheira mal, Jesus. Já está cheirando ruim, Jesus. Porque já faz 4 dias que ele está aí dentro. Seu corpo está num estado de decomposição avançada, Jesus. Mas Jesus, ele deu a ordem. E quando eles removem a pedra daquele lugar, Jesus, ele vai dizer assim: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Se tu tão somente crer, você vai ver a glória de Deus acontecendo no meio dos seus. Então a Bíblia diz que Jesus, ele levanta os olhos ao céu e vai dizer assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. O defunto ainda não havia se colocado de pé, mas Jesus sabia que a oração dele já havia comovido o coração do Pai. Então Jesus, no meio daquele lugar onde havia aqueles sepulcros, Jesus, ele vai dar uma ordem, dizendo: Lázaro, vem para fora. E de repente, ele saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura,
o rosto envolto em um lençol. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Pelo que vindo visitar Maria, vendo o que fizera, as pessoas que estavam ali junto com Marta e Maria creram em Jesus. Então os milagres que acontecem na minha e na tua vida são milagres esse para expor a pessoa de Jesus. E muitos são aqueles que creem através do teu testemunho, porque muitos gostam de ver os milagres de Deus, mas o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem é dar-lhe a certeza da salvação eterna. Fique com essa palavra, me ajude a propagar esse canal, a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.